A concordância bíblica exaustiva é a única com indexação de 100% das palavras da Bíblia. São mais de 700 mil palavras para pesquisa, com frase de contexto e referência ou apenas referência. Adquira a sua concordância bíblica exaustiva na livraria evangélica ou pelo telefone 0800 17 20 85. Hoje nós voltamos ao assunto de teologia sistemática. Nós temos estudado uma matéria já, Teologia Sistemática 1, e agora estamos no início de mais uma série de aulas acerca da teologia. Lembre-se que a teologia sistemática usa todas as demais teologias que nós discutimos e usa também a filosofia para nós termos, no fim, uma ideia coerente daquilo que a Palavra de Deus ensina e aquilo que a Palavra de Deus insinua, isto é, que nos induz a crer. Nós terminamos a última aula de Teologia Sistemática 1, falando da última vitória de Deus sobre o pecado. E nós temos assim a frase que Deus falou à serpente e depois uma escritura que Paulo falou aos crentes em Roma. Então vamos lá. A serpente no jardim de Éden, Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É Gênesis 3:15. Sabemos que esta promessa do Redentor refere-se a Cristo. Terminando a sua carta aos crentes de Roma, Paulo escreveu para eles, Romanos 16:20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. As 13 aulas da Teologia Sistemática 2 são dedicadas a este tema, a vitória de Deus sobre o pecado. Nós podemos louvar a Deus hoje que Deus de fato vai um dia acabar finalmente com todo vestígio de pecado, não só na sua criação geral, mas também dentro de nós, seres humanos, criados na imagem de Deus, depois caídos e agora, pela graça de Deus, sendo renovados ou recriados na sua imagem. Nós sabemos que Deus tem um plano para salvar a humanidade. E quando Deus fez o ser humano, foi um trabalho de equipe. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo cooperam neste trabalho. E nós vamos ver que, de fato, Deus está operando mais uma vez como equipe em relação à salvação da humanidade. Então, nós estaremos vendo nestas 13 aulas a vitória de Deus sobre o pecado. Nós estaremos focalizando a matéria de Cristologia, a pessoa de Cristo, soteriologia, a salvação através de Cristo, e pneumatologia, o Espírito de Cristo, mais conhecido como Espírito Santo. Então estaremos fazendo esta focalização dentro destas aulas. Hoje o nosso assunto particular é acerca da ira de Deus. A ira de Deus e a propiciação do pecado. Nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas não estão nem mais acreditando na ira de Deus. Algumas pessoas creem sim, mas a maioria pensam que o amor de Deus vai vencer qualquer aspecto do juízo ou da severidade de Deus. Então, nós vamos agora fazer um intervalo para nós termos uma reportagem da rua para saber qual é o pensamento do povo hoje em relação à ira de Deus. Qual é o seu nome? Meu é Maria do Carmo. Maria do Carmo, na sua opinião, Deus é um Deus irado? Eu creio que não. Eu acho que Deus ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E eu creio que Ele veio para nos fazer vencedor, vitorioso. Ele é um Deus misericordioso, que quando Ele nos chama, Ele nos tirou das trevas para a luz, para que a gente viesse ser um vencedor e para que a gente conquistasse as nossas vitórias, as nossas bênçãos. E eu creio que Deus, Ele não é um Deus irado, Ele é um Deus
misericordioso e um Deus de justiça. Qual é o seu nome? Júnior, Júnior, você acha que Deus é um Deus irado? em absoluto, o Senhor não é um Deus irado. Na minha opinião, ele é um Deus de perdão, de amor, de carinho, não irado. Qual é o seu nome? Túlio. Túlio, na sua opinião, Deus é um Deus irado? Não, Deus não é um Deus irado. Ele se ira, mas ele não é um Deus irado. São duas coisas bem distintas, né? Qual o nome da irmã? Ita, essa pode chamar Ita. Ok, irmã Ita. Na sua opinião, Deus é um Deus irado? Eu não acho que Deus é um Deus irado. Não sei se eu devo estar preparada para te responder essa pergunta, mas a minha opinião é, eu acho que Deus não era um Deus irado. Na Bíblia diz que Deus também tem ira, né? Quando a gente magoa Deus, ele fica irado. Mas depois a gente pode levantar um clamor e ele pode nos perdoar. A minha opinião própria, não sei se respondi à altura. É interessante, não, ver como o povo pensa em relação a este assunto. Agora, nós vamos esboçar a nossa aula e depois, então, estaremos entrando em detalhes em relação a este assunto. Nós vamos começar hoje dizendo que Deus não ignora de forma alguma o pecado. Eu quero dizer que Deus não ignora o pecado em vários sentidos. Tem 3 sentidos, por exemplo. Deus não ignora o pecado no sentido de estar alheio a pecado. Deus não ignora o pecado no sentido de passar vista grossa no pecado. Em terceiro lugar, Deus não ignora o pecado no sentido de deixar o pecado permanecer dentro da sua criação. Agora, além disso, nós vamos ver, por exemplo, que a ira de Deus nem sempre significa que Deus julga de imediato o pecado. Aliás, às vezes Deus esconde seu julgamento do pecador perverso e permite que ele continue no seu caminho errado. Leamos, por exemplo, Jeremias 50 e 24. Lancei-te o laço à Babilônia e foste presa, e não o soubeste. Foste surpreendido e apanhado, porque contra o Senhor te entremeteste. Depois nós vamos fazer uma pesquisa detalhada em relação à ira de Deus. É uma pesquisa muito necessária hoje em dia. A palavra de Deus diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. E então nós estaremos fazendo uma pesquisa nesta aula em relação à ira de Deus. A terceira parte da aula vai focalizar sobre o sacrifício de Jesus, salientando especificamente o aspecto da propiciação. Propiciação é uma palavra técnica, é uma palavra que significa algo especial em relação ao sacrifício de Jesus, dizendo que Deus foi aplacado através do sacrifício de Jesus. Então, este é o assunto da obra de Cristo que estaremos vendo hoje. Esta aula é uma preparação tanto para a doutrina de Cristo como pessoa e Salvador, como é também uma preparação para aulas mais tarde, assim, de soteriologia ou a doutrina de salvação. A última palavra nossa vai ser em relação a um texto em Romanos 11, 22, que diz: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Então vamos lá, vamos entrar em nosso assunto. Não é que nós temos grandes novidades em relação às matérias, mas o que a teologia sistemática faz para nós é que constrói essa doutrina de uma tal forma que torna-se coerente. Então nós podemos pôr tudo isso como se fosse num mapa e nós vamos entender justamente o perfil da cidade de Deus e daquilo que Deus está fazendo neste mundo. Então Deus não ignora o pecado. É importante sabermos disso, é importante lembrarmos disso. E como eu falei, há 3 sentidos que nós podemos afirmar que Deus não ignora o pecado.
Ele não está alheio à sua existência. Ele não vai passar vista grossa. Em terceiro lugar, ele não vai ignorar o pecado no sentido de deixar para lá e não agir contra ela. Vai sim, e já tem dado o grito assim de guerra contra o pecado. Então, em primeiro lugar, que ninguém pense que pode esconder o seu pecado de Deus. Quando Israel conquistou a Jericó, ficou tão feliz. Imagina a possibilidade de tomar uma cidade tão fortalecida como a Jericó e apenas no grito ver estas muralhas caírem. Então, eles ficaram admirados com o poder de Deus que estava lá e com a revelação que tinha vindo para Josué. Lembre-se que foi a primeira e grande vitória de Josué. Ele tinha assumido o comando depois da morte de Moisés. Tinham assim com êxito atravessado o Jordão, mas tinha aquela grande cidade, estava na sua frente. E como vencer? Agora, Josué tinha ouvido a voz de Deus. Deus deu uma estratégia apenas celestial e então conquistaram a cidade. Mas Deus não ignora o pecado de ninguém. E quando tomaram aquela cidade, alguém tinha pecado. Mais tarde, então, eles foram contra a cidade pequena, uma cidade chamada Ai. E quando eles foram lá, eles de fato descobriram uma coisa horrível. Isto é, que Deus tinha removido a sua proteção de Israel. E depois então foram derrotados. Josué foi diante de Deus orando, caiu no seu rosto diante de Deus, pediu a Deus uma explicação. E Deus falou com ele, dizendo, Josué 7:11, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ninguém sabia que Acã havia pecado, mas Deus sabia. Não só sabia, como sabia o que ele tinha tomado, aonde estava escondido e assim por diante. Em segundo lugar, Deus não ignora o pecado no sentido de passar a vista grossa. No momento em que irrompeu a rebelião de Lúcifer lá no céu, Deus o expulsou da sua presença e com ele todos aqueles anjos que foram seguindo o seu mau exemplo. Mas Satanás talvez tenha pensado que seria diferente com o casal feito na imagem e na semelhança de Deus. Então ele chegou no jardim de Éden, todos nós sabemos a história, chegou lá para a mulher dizendo, olha, se vocês forem comer desta árvore, do fruto desta árvore, não vai morrer não. E quem sabe Satanás até acreditava que Deus nunca poderia executar o seu juízo sobre este casal feito na sua imagem. Mas foi um grande engano se é que ele pensou assim. Talvez ele estivesse pensando, vamos fazer este casal pecar e depois então Deus vai deixar de julgar, aí eu vou usar isso como uma alavanca contra Deus para uma barganha para eu voltar ao céu com as minhas tropas de anjos. Mas para a sua surpresa, no momento que o casal pecou, Deus estava lá e expulsou todos os dois sumariamente da sua presença. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que Deus não ignora o pecado no sentido de permitir que o pecado continue assim na sua criação. Deus não vai aguentar o pecado para todo sempre dentro da sua criação. A palavra de Deus diz, 1 João 3, 4 a 8, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Agora, o pecado existe. O pecado não é ignorado. E vamos então entender que o pecado suscita, chama a ira de Deus. Esta é a próxima parte da nossa aula. Em nossa primeira aula sobre a amatologia, nós descobrimos que de fato a ira de Deus é mencionada em relação a isso. Mas hoje é a oportunidade de imaginar como é esta ira de Deus através do ensino das Escrituras. Primeiramente, como nós temos visto no início, o povo tem um certo problema com a ira de Deus, porque o povo já ouviu muito acerca do amor de Deus, que hoje pensa que a ira de Deus, de certa forma, se tornou irrelevante. Um livro interessante é um livro chamado O Conhecimento de Deus, escrito por J.I. Packer. Ele é doutor em teologia e ele entende muito bem a importância da ira de Deus. E dentro do seu livro, você tem uma leitura do comentário dele sobre a ira de Deus. Eu vou ler uma parte para você. O hábito moderno da maioria das igrejas é falar pouco sobre este assunto. Aqueles que ainda creem na ira de Deus, e nem todos o fazem, falem pouco sobre ela, talvez pensem pouco também sobre isso. Numa época em que se tem vendido vergonhosamente aos deuses da ganância, do orgulho, do sexo e do egoísmo, a igreja murmura alguma coisa sobre a bondade de Deus, mas não diz virtualmente nada acerca da ira de Deus. O Dr. Packer continua perguntando: quando foi a última vez que você ouviu alguém na sua igreja pregar um sermão sobre a ira de Deus? Ou, se você é ministro, quando foi a última vez que você preparou uma mensagem sobre a ira de Deus? Ou ainda, se é escritor, ou você lendo alguma coluna assim dentro de uma revista evangélica, quando foi a última vez que teve lá um artigo acerca da ira de Deus? É porque, sinceramente, neste início do novo milênio, a ira de Deus não é muito popular. Mas nem por isso foi embora. A ira de Deus, diz a palavra de Deus, se revela dos céus. Devido às suas dificuldades com a ira de Deus, o homem moderno, então, não tem muito entendimento acerca do porquê da sua necessidade de aceitar a Jesus como Salvador. Tem gente demais, e quem sabe até ouvindo e participando de aula hoje, que não consegue entender que Deus vai de fato julgar o pecado tão severamente que quem não está em Cristo vai sim para o inferno e nunca vai sair. Vejamos o Calvário e nós vamos entender a seriedade da ira de Deus, porque uma vez que o pecado foi posto sobre Jesus, Deus executou a sua ira sobre ele, porque o pecado em qualquer lugar, sobre qualquer pessoa, chama a ira de Deus. Naum, capítulo 1, versículos 2 a 3, diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. No Novo Testamento, um versículo bem curtinho, Hebreus 10 e 31, diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Lá no Canadá, nós cantamos um corinho que diz que ele tem o mundo inteiro nas suas mãos. E o povo se consola com este corinho. Mas a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Por quê? Porque ele vai executar o seu juízo. Como é que está a situação do pecado na sua vida?
com toda certeza o pecado que houver está chamando pela ira de Deus. As dificuldades com a ira de Deus não é só fora da igreja, como nós colocamos dentro do seu livro-texto. Há teólogos que imaginam que Deus não pode nunca ser representado como sendo um Deus irado. C.H. Dodd, ele diz que a ira de Deus, o conceito de um Deus irado, é uma coisa rude, é uma coisa primitiva, é uma coisa pagã, que não pode nunca imaginarmos que Deus hoje é um Deus da ira. Aliás, tem teólogos que pensam que Jeová do Antigo Testamento, que é conhecidamente iracundo no sentido de julgar o pecado, tem teólogos que imaginam que Jeová do Antigo Testamento não tem nada a ver com o Pai Celestial do Novo Testamento, porque eles imaginam que agora a coisa mudou, mas por completo. A plena verdade é que nada mudou, Deus continua. Agora, as características da ira de Deus é que talvez nos ajude um pouquinho em nossa ansiedade em relação a este assunto. Porque há uma tendência de nós transportarmos a parte da ira de Deus humana para o conceito da ira de Deus divina. E nós todos, quem sabe, temos apanhado de alguém irado, mesmo que não fosse outra pessoa que os nossos pais, e nós sabemos que naquele momento podemos até ter recebido um castigo injusto. Então, por causa disso, muitas pessoas não querem admitir que Deus é um Deus irado. Só que a Bíblia demonstra que a ira de Deus é diferente que a ira dos homens. Tiago capítulo 1 e 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus sim acompanha a sua justiça. No dia que é revelada a ira de Deus, também é revelada a sua justiça. Quer dizer, as duas coisas andam de mãos dadas. Então, quanto à questão da ira de Deus, em primeiro lugar, diz o Dr. Packer, a ira de Deus é sempre judicial, isto é de acordo com o crime. É uma questão de justiça que acompanha sempre o juízo de Deus. O juízo de Deus é chamado o justo juízo de Deus. Cada um vai receber exatamente o que merece. Eu fico pensando às vezes que nós temos cristãos aqui no Brasil que estão sempre exigindo os seus direitos de Deus. Tem que pôr Deus à prova, tem que pedir a Deus os seus direitos. Eu fico pensando, não sei se você pode concordar, mas eu fico pensando, já pensou se Deus nos desse exatamente o que nós merecêssemos? Seria outra coisa a não ser o inferno? Seria outra coisa a não ser a manifestação da sua ira? Mas na ira de Deus, todos vão receber exatamente o que merecem. Quem pecou muito vai receber muito castigo. Quem pecou pouco vai sim receber castigo, mas será menor. Jesus contou acerca de uma parábola e no fim ele diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, 47 a 48. Agora, então, em primeiro lugar, a ira de Deus é sempre judicial. Agora, em segundo lugar, os homens escolhem a ira de Deus para si. Tem gente que diz: não, mas como é que Deus pode ter aquela crueldade de executar sua ira contra o povo? Vamos lembrar que Deus não tem nenhum prazer em castigar o pecador. Tem gente que quando fica irado tem todo o prazer
Deus não tem esse prazer, Ele tem uma necessidade. E vamos lembrar que a segunda característica da ira de Deus, que destaca a ira de Deus da ira dos homens, é o fato que o homem escolhe para si a ira de Deus. Deus faz de tudo para você não cair debaixo da sua ira. Ele explica o que você deve fazer, explica o que você não deve fazer, Ele explica o que você deve fazer se você fez aquilo que foi errado, isto é, Ele abre para você o caminho de reconciliação, de perdão. Agora, se no fim você não se reconciliar com Deus, você então vai apanhar da ira de Deus, mas você vai merecer tudo isso. Não vai ter ninguém no inferno que não merece estar lá, porque Deus é um Deus que é justo, Deus é um Deus misericordioso, que Ele abriu o caminho de reconciliação, mandou até seu próprio Filho, que voluntariamente morreu na cruz por todos os pecados do mundo e para salvar todo pecador, e ainda tem pessoas que pisam em cima de tudo isso. Eu quero dizer que no momento que você pisa em cima do sangue de Jesus Cristo, você pode apenas esperar pelas chamas do inferno. Acrescentamos ainda, é uma coisa que eu quero sublinhar, que a ira de Deus é muito mais do que uma cadeia de causa e efeito. Isto é, eu faço alguma coisa e outra coisa acontece. Esta faz parte do juízo de Deus ou da justiça de Deus, mas de forma alguma esgota o conceito da ira de Deus. Tem pessoas que pensam, não, se eu não viver direito, então eu vou apanhar no meu corpo, na minha vida, o resultado disso, e aí a conta foi paga. Por exemplo, nós temos pessoas assim que têm pecado sexualmente, têm entrado no homossexualismo e têm agora a doença de AIDS. E alguém diz, é a manifestação da ira de Deus. Não, é uma manifestação assim, não da ira de Deus, mas sim da justiça de Deus. A pessoa recebe o que merece. Mas a ira de Deus, e aqui é uma coisa muito importante, a ira de Deus é Deus pessoalmente pondo a mão, pessoalmente pesando a mão contra aquela pessoa. É um envolvimento ativo da parte de Deus. Então não é apenas causa e efeito, embora que isso é atrelado ao assunto. Então, chegamos a uma verdade que é meio assustadora. É o fato que Deus nem sempre manifesta a sua ira através de um castigo direto. Vocês têm ouvido falar do profeta Balaão? Balaão foi chamado pelo rei Balaque para ir amaldiçoar o povo de Deus. Foi chamado, foi oferecido um grande prêmio, um grande preço para ir fazer isso. Quando os homens do rei chegaram, o que fez o Balaão? Ele foi falar com Deus. Ele disse, fica aqui, eu vou falar com Deus e ver se eu posso ir. Ele falou com Deus e obviamente Deus não permitiu, porque Deus ia permitir que este profeta amaldiçoasse o seu povo. Então, fielmente, Balaão voltou para os mensageiros do rei, dizendo, não posso ir. Mas no seu coração, ele queria. O que aconteceu? Os homens voltaram, falaram com o rei que não vinha, e então o rei mandou outros príncipes, melhorando a oferta, e disse para Balaão, quando chegaram lá, o rei quer mesmo que você venha, e então melhorou a oferta. Isso foi demais para Balaão. Mas ele também temia a Deus, ele conhecia que Deus era um Deus de juízo. Então ele foi falar com Deus, e para a sua surpresa e a minha, Deus disse, pode ir. Pode ir. Deus tinha mudado de ideia. Será? Não. Deus não tinha mudado de ideia, ele tinha mudado de tática. Então, na medida que Balaão se levantou cedo pela manhã, o anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão e estava lá, diz a palavra de Deus, como adversário. Diz Números 22 e 22. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário.
Uma parte terrível da ira de Deus é que Ele às vezes nos abandona aos nossos pecados. Tem gente que sabe que fez errado e nada aconteceu, está pensando hoje, então Deus me perdoou, ou Deus ignorou meu pecado, ou Deus vai passar vista grossa. Nada disso. A coisa terrível é quando Deus não julga o pecado. Quando Deus de repente permite que você vá caminhando no caminho errado, porque pode saber que daqui um pouco você vai encontrar o juízo de Deus. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1 que Deus os entregou, Deus abandonou. É o tipo de coisa que aconteceu com o filho pródigo. Ele queria sim a sua herança, ele queria sim a sua liberdade, e de repente ele experimenta não a bondade do pai, não a mansidão do pai, ele experimenta a ira do pai que permite que ele vá. E quão profundos foram as chagas na vida daquele moço antes dele voltar ao convívio do seu pai, porque nem sempre Deus julga o pecado na hora. Judas, escrevendo acerca do juízo de Deus sobre o pecado, disse, Judas 1, 5 a 7, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todos, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternos para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A história bíblica é cheia de vários exemplos da ira de Deus. E nós ignoramos isso ao nosso próprio perigo. Infelizmente, é o que muitos estão fazendo no mundo, e vou dizer ainda mais, é o que estão fazendo dentro da igreja. Há todo tipo de pecado na igreja que ainda não foi julgado, e os pecadores, os crentes que estão fazendo isso, estão imaginando de que alguma forma conseguiram burlar a lei de Deus e Deus não está a julgar eles. Mas já que não está mais falando com o crente acerca daquele assunto, é sinal do juízo de Deus, é sinal da ira de Deus. Eu quero alertar você, no dia que Deus deixa de falar com você, na sua consciência, você consegue pecar sem sentir o peso daquele pecado, você pode ficar assustado porque você já está encaminhado para a ira de Deus. Terminamos esta parte da nossa aula e teremos um intervalo lendo Romanos 2, 5 a 8. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vamos ter o nosso intervalo e depois voltaremos com o aspecto da obra de Cristo que é fundamental, isto é, o seu sacrifício que trouxe propiciação para nós diante de Deus. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor.
na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Pronto, nós estamos de volta e, como eu falei, nós estamos agora a entrar no assunto do sacrifício de Cristo, que faz a propiciação. A propiciação, ela tem um efeito todo especial em relação à nossa salvação ou obra de Deus em prol do nosso resgate. É a propiciação que vai aplacar a ira de Deus. Vamos lembrar que, do ponto de vista de Deus, nós não somos vítimas do pecado. Nós somos, sim, criminosos. Deus nos enxerga como aqueles que têm estragado toda a sua criação. Deus entregou para Adão um mundo perfeito. Adão pecou, seu filho pecou, e todos os descendentes têm pecado, têm feito um estrago enorme na criação de Deus. Então, antes que nos vê como vítimas, Deus nos enxerga como criminosos. Isto é, o nosso relacionamento, o relacionamento do ser humano com Deus está completamente estragado. Agora, é o sacrifício de Cristo que vai, em primeiro lugar, aplacar a ira de Deus. Não adianta a gente falar de Deus salvar a pessoa antes que nós falemos de alguma forma que foi feito para Deus ficar novamente num relacionamento bom ou tranquilo conosco. Então, é o sacrifício de Cristo que faz isso. Lembre-se o que nós temos visto nessa primeira parte da aula, que Deus julga o pecado. Agora, Ele reserva o juízo para o dia que Ele quiser. Finalmente vai ser assim naquele grande juízo. Mas Ele nunca esquece do pecado. O pecado está totalmente registrado. Diz a palavra de Deus que naquele último dia os livros serão abertos e vai ser assim um juízo à base de tudo que a pessoa fez, se o seu nome não está no livro do Cordeiro, o livro da vida. Então, o sacrifício de Cristo é que restaura o nosso relacionamento com Deus. Então, nós estamos entrando nesta primeira parte. Vamos imaginar, a melhor maneira de você entender a questão da necessidade de propiciação é você imaginar, por exemplo, que um amigo seu furta a sua carteira ou a sua bolsa e você tem algum dinheiro lá dentro e o amigo seu furta a carteira, furta a bolsa e então tira o seu dinheiro, gasta o seu dinheiro
E depois, algum tempo, ele fica constrangido e ele volta para você, devolve tanto a carteira ou a bolsa e devolve todo aquele dinheiro que estava lá dentro. Aí ele fica satisfeito consigo mesmo e ele pergunta a você: tudo bem? E você vai dizer: não, tudo bem coisa nenhuma. E ele pergunta: por que não está tudo bem? Eu já trouxe de volta o que eu furtei. Eu já coloquei de volta todo o seu dinheiro. Quer dizer, você tem tudo de volta que era seu. Tudo bem? E você diz não. E por que não está tudo bem? Porque o seu relacionamento não pode nunca ser o mesmo. Porque este seu amigo traiu você, se aproveitou de você, e agora pensa que simplesmente devolvendo o dinheiro vai fazê-lo novamente o seu inimigo, amigo e pessoa de confiança. É impossível. Mas é justamente o que muitas pessoas pensam em relação ao pecado. Pensam que se eles então de alguma forma pagam os seus pecados, está tudo bem. É a questão de Judas, e vamos cuidar que nós nunca caiamos no erro de Judas, não aquele erro de trair a Jesus, qualquer um evita isso, mas vamos cuidar de não cair no outro erro de Judas. Ele voltou para os sacerdotes, levou de volta o dinheiro que ele tinha recebido assim para trair a Jesus, as 30 moedas de prata, jogou estas moedas de volta, quer dizer, quis trazer de volta, os homens não queriam aceitar, então jogou lá dentro, ele não queria mais tirar proveito do pecado dele, e então poderia ser que ele tinha pago o preço, então estava tudo bem, mas até o próprio Judas sabia que não estava bem o seu relacionamento. O que ele deveria ter feito era voltar para a comunidade dos discípulos. Deveria ter pedido perdão ao grupo. E se ele tivesse aguardado a chegada de Jesus, poderia, quem sabe, ter alcançado até o perdão. Mas ele não esperou e foi e se enforcou. O que eu quero dizer hoje, em relação à ira de Deus, é que muitos cristãos ainda não perceberam a realidade. Isto é, que Deus tem que receber não só aquilo que foi furtado, tirado, mas você precisa de alguém que vai reconstruir o seu relacionamento com Ele. E esta pessoa foi Jesus. Jesus desviou de nós a ira de Deus, e aquelas pessoas que seguem a Cristo, portanto, têm abertura para iniciar um novo relacionamento com Deus. Agora, tem dentro da igreja confusão em relação à questão de propiciação e expiação. Algumas pessoas pensam que a palavra, inclusive provavelmente a sua Bíblia, quando você lê acerca do sacrifício de Cristo, você vai ler em relação à expiação. Expiação é uma palavra que tem muito a ver com o pagar do preço, mas tem pouco a ver com a questão de evitar a ira de Deus ou aplacar esta ira de Deus. Então, um teólogo chamado Daniel Pecota, ele diz o seguinte: todos os léxicos demonstram que kippah e elaskomai, que são as duas palavras originais, significam propiciar e expiar. A diferença está na interpretação de seu significado nas matérias bíblicas que tratam de expiação. Aí ele sugere o seguinte, que quando o sacrifício está falando no sentido horizontal, isto é, problema entre um ser humano e outro ser humano, então o conceito é expiação. Quando fala assim de uma dívida que tem em cima ou em relação a Deus, então é uma questão vertical. Então ele desta forma tenta conciliar as coisas.
Agora, para dizer a verdade, uma boa ideia, mas não chega bem a realizar as coisas. Não chega bem a exprimir toda a verdade. Vamos lembrar hoje que a ira de Deus caiu sobre Jesus e foi isso que abriu para nós caminho para voltarmos para Ele. As boas novas do Evangelho, nós lemos em 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus fez de Cristo a propiciação para os nossos pecados. Ouçamos a palavra do apóstolo João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Caiu sobre Jesus a ira de Deus e então nós podemos hoje ter acesso a Deus, não apenas no sentido de Ele permitir que nós cheguemos lá, mas nós vamos chegar na presença de um Deus que já esgotou toda a sua ira sobre Jesus, e nós entrando debaixo do sangue de Jesus, nós temos oportunidade de termos um novo relacionamento, e isto quer dizer a paz com Deus. É por isso que diz assim Romanos capítulo 5:1 que nós temos a paz com Deus sendo justificados por fé em Jesus. Agora, Hebreus 10:29-31 levanta uma outra questão muito importante em relação ao sacrifício de Cristo. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus, nas mãos do Deus vivo. Aqui vamos tentar entender uma coisa. Deus enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Já nós precisávamos desse Salvador, porque não tínhamos mais um bom relacionamento com Deus. Jesus veio voluntariamente para ser o nosso Salvador. Agora, abriu para nós a oportunidade de salvação quando Ele morreu na cruz. Lá foi, assim, descarregado toda a ira de Deus sobre Ele. Ele mesmo falou com Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a ausência de Deus, Deus virando as costas para ele por causa do pecado que estava sobre ele. Agora, imagine agora a situação se você não aceitar o sacrifício de Cristo. Isto é, você já estava de mal com Deus. Deus abriu um caminho para você vir de volta, enviando o seu Filho. O seu Filho enfrentou todo o sofrimento do Calvário, toda a vergonha, toda a punição, toda a ira de Deus para que você pudesse ser salvo. E de repente você vira as costas para Jesus. É neste sentido que o autor da carta aos Hebreus fala: se você agora volta contra Cristo e pisa debaixo dos seus pés o amor de Deus que abriu o caminho de novo para você, não espera mais nada de Deus, não espera mais nada de misericórdia ou perdão. Por quê? Porque você pisou debaixo dos seus pés o amor de Deus. Agora você simplesmente fica lá esperando o juízo de Deus. Isso nos leva a Romanos capítulo 11 e versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado.
O que nós estamos vivendo hoje é uma polarização doentia entre a bondade e a severidade de Deus. Como eu já expliquei, para dizer a verdade, fala-se tão pouco assim na ira de Deus ou na severidade de Deus, que é talvez um exagero dizendo que hoje nós vivemos uma polaridade. Para dizer a verdade, estamos quase totalmente entregues aos conceitos da bondade de Deus. Mas certamente as pessoas na história da igreja têm escolhido ou enfatizar a bondade de Deus ou a severidade de Deus. Agora, o cristão equilibrado, aquele que conhece a palavra de Deus, vai aprender a ler a Bíblia e vai procurar o quê? Ele vai procurar evidência da bondade de Deus e vai procurar evidência da severidade de Deus e vai levar todas estas duas verdades para dentro do seu coração. Dentro da sua mente ele vai sempre lembrar, sim, Deus é bom, mas Deus também é severo. Quando Paulo escreveu estas palavras, ele estava escrevendo para a igreja cristã em Roma. Ele estava falando acerca da situação do povo de Deus chamado Israel. Israel foi predestinado para a glória de Deus, tinha sido chamado para ser o povo de Deus, tinha sido libertado do Egito, tinha sido acompanhado por anjos, tinha sido adentrado dentro da terra prometida. Deus tinha providenciado tudo o que precisava, tinha sido livres assim, ou libertos dos seus inimigos. Mas o povo de Israel virou-se contra Deus, ficou pecando, ainda confiando que de alguma forma os seus sacrifícios fossem apagar os seus pecados ou transgressões. Mas finalmente chegou o dia e Deus cortou. Jesus Cristo diz, todo aquele que em mim que não der fruto é cortado, todo ramo é cortado. E quem corta não é Jesus, quem corta é o Pai, que é o agricultor, aquele que está cuidando da verdadeira videira. Agora, considerando a bondade e a severidade de Deus nos ajuda, porque nós vamos ficar fora dos exageros e nós vamos ficar dentro do aprisco da palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus é, de alguma forma, um grande Papai Noel lá no céu, que ele só tem coisas boas para trazer para o seu povo. Não, Deus não é um grande Papai Noel. Ele é o nosso Pai Celestial, mas como qualquer bom pai, ele sabe não apenas dar coisas boas, mas também exigir respeito e exigir que seus filhos se comportem de acordo com o seu próprio padrão. Então, nós temos que encarar Deus dentro do contexto de Hebreus capítulo 12, em que Deus castiga todo filho que recebe, ou em outras palavras, ele disciplina. Exemplos da bondade e severidade de Deus aparecem através da Bíblia inteira. Deus julga Adão e Eva dentro do jardim de Éden. Ele expulsa da sua presença. Mas como nós temos visto, a ira de Deus é sempre judicial. É uma coisa também que a pessoa escolhe para si mesmo. Vamos perceber que primeiro Adão e Eva foram se escondendo de Deus, para depois Deus dar a eles exatamente o que eles queriam: ficar longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você hoje está tentando se esconder de Deus, é hora de você parar com isso, porque daqui um pouco Deus vai dar para você exatamente o que você está pedindo. Ele vai dizer, tá bom, então não quer ficar comigo? Então vá. Ele vai abrir a mão e você pode então ir no seu próprio caminho, longe de Deus. Noé é advertido para construir uma arca, e ele constrói a arca. O povo é convidado para estar lá dentro, mas chega aquele momento em que Deus fecha a porta e não importava quantas pessoas bateram na porta depois, porque acabou a sua oportunidade, acabou o seu chance, porque a bondade de Deus foi a arca, mas a severidade de Deus foi que quando ele